Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as proteções para a nossa fonte, que são as proteções de sobretensão e sobrecorrente. Que o ajuste de tensão e o ajuste de corrente que nós temos na nossa fonte não são suficientes para proteger tanto os circuitos que estiverem sendo alimentados quanto a própria fonte. A regulagem de tensão e de corrente, elas fornecem apenas um limite de fornecimento que é estabelecido pelos controles. E caso esses sejam atingidos, nossa saída é mantida nesses valores indefinidamente, independente desse consumo indicar uma falha ou uma condição normal de uso. Essa situação é potencialmente perigosa, pois os componentes podem vir a queimar, gerando perdas econômicas e até chamas e fogo. E caso seja um teste de longa duração ou sem supervisão, os resultados podem ser muito indesejados. Não vai ter ninguém lá para resolver os problemas. Já as proteções de sobretensão e sobrecorrente, ao detectar um comportamento anormal que você setou previamente, seja da fonte ou seja do circuito alimentado, fazem com que a saída da fonte seja desligada, retirando a energia da saída. Algumas situações que podem levar a uma situação como estas seriam mudar os controles por acidentes, você esbarra num potenciômetro, ou se você, numa fonte programável, você erra e coloca um zero a mais, no lugar de 2 volts, coloca 20 volts, coisa do tipo, ou falha na própria regulação da fonte. Um curto-circuito que você pode ocasionar no seu circuito que está sendo testado, um efeito avalanche por tensão ou por temperatura, que são comuns em FET, um spike que liga o seu FET sem querer, ou se o seu FET aquece demais porque não está com o dissipador correto, então ele vai entrar em curto. Cargas indutivas que, quando você chaveia, ela pode devolver para a fonte um spike de tensão. Essas proteções são normalmente encontradas em fontes de alto desempenho e alto custo. Normalmente são as programáveis, como Tektronix, HP, Agilent, Keysight e fontes deste nível. A maioria dos fabricantes possuem apenas a proteção por sobretensão, utilizando-se de um circuito chamado crowbar. O crowbar consiste em um circuito ajustável, que ao detectar a condição de sobretensão, curta-circuita os terminais de saída da fonte, e é normalmente construído com um SR, que possui alta capacidade de corrente e alta velocidade, e é um componente que, após ser ativado, só desliga quando se desliga a alimentação, e ainda não se desgasta como se desgastaria um relé. Só que a solução com crowbar, com SR, ela tem alguns problemas. O primeiro deles é que a fonte continua fornecendo energia, só que a energia está sendo dissipada todo no SCR que está em curto. Isso faz com que o SCR esquente, você precise de um dissipador para ele, e os seus transistores de regulação da fonte também fiquem dissipando todo esse calor e aumenta a probabilidade de falha da sua fonte. O segundo problema com o crowbar por tiristor é que a tensão de saturação do SCR ela é alta. Ela chega a por volta de 2 volts, enquanto que a gente tem algumas aplicações mais avançadas, tipo DSPs, FPGA, se você quiser testar um AD, que com 0,8 volts você já vai estar queimando esse circuito, tá certo? Isso sem contar que a proteção de sobrecorrente utilizando só esse sistema não fica muito boa, porque se o meu circuito ocupa 0,8, utiliza 0,8 volts, 0,7 volts, e eu estou com o meu sistema que só consegue travar em 2 volts, toda a corrente vai para o meu circuito, então eu não consigo ser efetivo. Com circuitos mais altos eu consigo, mas valores mais baixos eu não consigo. Nosso circuito se baseia em um duplo crowbar e um circuito de disparo por tensão ou por corrente. Um dos crowbars é o clássico na saída e tem por função tirar o máximo de energia possível tanto da nossa fonte quanto do nosso circuito que estiver sendo alimentado. O segundo crowbar desabilita a fonte, então ela para de fornecer energia para a nossa saída e ele se mantém nesse estado indefinidamente. Quando ele desabilita a nossa fonte, a gente não tem mais dissipação nem no nosso crowbar de saída, nem nos nossos transistores de passagem de regulação da nossa fonte. Esse é um estado seguro tanto para a fonte quanto para o nosso circuito. E caso a gente tenha uma falha na nossa fonte, na regulação da nossa fonte,
o crowbar de saída ainda pode ser acionado e manter o nosso circuito seguro. Para retornar ao funcionamento normal, a gente pode usar o circuito de enable, desabilitar e habilitar a nossa fonte, ou desligar e ligar a fonte, porque as duas formas vão resetar o nosso circuito de disparo e ela volta a funcionar normalmente. Esse é o setup para avaliação do comportamento do nosso circuito. Aqui está o nosso circuito, ele está alimentado com aproximadamente 28 volts, o nosso amplificador operacional, que está funcionando como comparador aqui. Aqui eu tenho o meu ajuste de tensão, aqui eu tenho o meu ajuste de corrente. Aqui é a saída do nosso crowbar, que vai nos dois terminais de saída, e este crowbar que está solto aqui é o crowbar que vai no enable. Eu avaliando um deles, o outro também vai estar ok. Uma segunda fonte foi colocada aqui com limitação de corrente para que ela pudesse desabilitar automaticamente o crowbar. Quando ela voltasse, a gente pudesse ver o comportamento dele. Tenho também um gerador de função que está gerando uma rampa para a gente ver o momento em que o sinal é ativado. Canal 1 está ligado no meu gerador de funções, que gera essa rampa. O meu canal 2 está ligado na saída do crowbar, então seria a saída da nossa fonte. E o canal 4 está ligado no sinal que ativa os crowbars, quando acontece o evento onde está setada a minha tensão aqui de trigger. Como dá para a gente ver aqui, conforme a tensão vai subindo, ela chega em um ponto em que, comparando com essa tensão, ela é maior, então os dois crowbars são acionados. A saída que estava em 1 se torna 0. Adicionando, eu coloquei o osciloscópio no modo roll, em que ele só rola a tela. Agora vamos alterar aqui a nossa tensão para ver quando que ele vai ser ativado. Conforme a gente faz, a gente percebe que ele foi ativado com uma tensão muito mais baixa. E se eu colocar uma tensão alta demais, simplesmente ele acaba não sendo ativado. Então, se eu quiser que a minha fonte funcione só com a regulação de tensão e de corrente, é só colocar uma tensão alta, eu vou desabilitar a minha proteção por sobretensão ou por sobrecorrente. Claro que esta tensão tem que ser menor do que a sua tensão ajustada para o caso de você querer que ele seja ativado. Aqui está o nosso circuito, o nosso LM324 como comparador. Aqui a nossa fonte negativa, que vai ser o bias negativo, o nosso VCC aqui, controle da sobrecorrente, controle da sobretensão, entrada da leitura da corrente, entrada da nossa tensão do borne, sem esses resistores aqui que são só para os testes agora. O nosso tiristor eu estou usando um BT151 e o outro tiristor foi feito com dois transistores, um BC546 e um BC556. Aqui nós temos o nosso setup. Nosso circuito já está ligado na nossa fonte, uma carga variável, um multímetro medindo a corrente, outro medindo a tensão. Então agora vamos ver como é que ela se comporta. Ela está em 6.7 volts, aqui eu controlo a tensão. Se eu simplesmente baixar essa tensão suficiente, ele entra em curto-circuito e a gente vê que não tem corrente na saída. Para que eu volte
na minha situação, ou eu mudo esse valor ou eu abaixo aqui a minha tensão. Desabilito, habilito novamente e ele volta lá. Se eu subir a minha tensão, é a mesma coisa. Volta a minha tensão para baixo, desabilito, habilito novamente, está a minha tensão lá. Agora com corrente. Vamos colocar uma corrente aqui, 200 mili, tudo bem, 400 mili, tudo bem. Pronto, ativei o meu circuito por uma alta corrente. Quando eu tenho uma carga mínima, a minha tensão aqui vocês veem que é praticamente nada. Então qualquer circuito que eu tiver na minha saída, ele vai colocar um mínimo de tensão protegendo o meu circuito. E eu não tenho nenhuma energia passando pelo meu tiristor de crowbar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa proteção. Agora eu vou trabalhar no layout já incorporando a proteção para passar para vocês. Até mais.